Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem da parte de Deus para o teu elevo espiritual. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, onde tivemos um trabalho de doutrina maravilhoso, aonde podemos assim iniciar, certo? Dar continuidade ao estudo, falando sobre os dons espirituais. E dessa feita nós iniciamos falando sobre o dom de profecia. Então foi um trabalho maravilhoso, bem cooperado. Deus operou poderosamente. E eu quero trazer aqui uma reflexão para o teu elevo espiritual, baseado no Inário dos Salmos, Salmos 32, e vamos ler aqui alguns versos. Lembrando também que hoje, no nosso templo central, hoje nós temos o trabalho do ciclo de oração. Não perca, vem para cá, bem próximo aqui da quadra municipal. Olha lá, bem-aventurado aquele cuja ofensa é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem é quem o Senhor não aponta maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu me calei, envelheceram os meus ossos, rugindo todo o dia, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor tornou-se como feixe de palha em pleno verão. Confessei a ti o meu pecado e a minha maldade não encobrei. Observamos que o salmista aqui é um salmo onde nós vimos que ele expressa as suas falhas e nos fala aqui da bondade de Deus, a importância de nós termos os nossos pecados perdoados. Veja só, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja ofensa é perdoada. Observamos que o homem em si, quando o homem transgrediu, quando o homem desobedeceu a ordem de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que o homem foi expulso da presença de Deus. Quando lá no livro do Gênesis diz o seguinte: e Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Por que Deus fez isso? Porque o homem desobedeceu. A Bíblia Sagrada aqui nos fala, e o salmista deixa isso em forma de louvor, quando ele fala, quando nós encobrimos os nossos pecados, quando nós encobrimos as nossas falhas. Ele diz que os ossos deles estavam se quebrando. Ele estava exatamente em uma situação muito complicada. Mas ele diz que o homem ele é bem-aventurado quando as suas ofensas são perdoadas. Ora, observamos, meus amados e queridos irmãos, você que nos acompanha através dessa live, observamos que nos diz a Bíblia Sagrada em que Cristo, para nos reconciliar com Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que ele perdoou os nossos pecados, carregou as nossas transgressões. Nós observamos que João, ele diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observamos que o profeta Isaías, quando ele fala na situação deplorável do homem, como a terra seca, o homem andando na escuridão, ele diz o seguinte: que o homem, Cristo, carregou as nossas transgressões. Então, a importância de termos os nossos pecados perdoados, a nossa consciência limpa diante de Deus. Isso é muito importante. Quando dobrarmos os nossos joelhos, contarmos para Deus exatamente aquilo que muitas vezes fizemos que não agradou a Deus, porque nós estamos sujeitos às falhas, ao fracasso, a tropeçar. Observamos em que a importância é muito importante na nossa intercessão, nas nossas orações, quando nos dirigimos à presença de Deus, podemos contarmos para Deus exatamente aquilo que muitas vezes fizemos e não agradou a Deus. Para quê? Para que tenhamos saúde.
saúde na nossa alma, saúde na nossa mente, saúde nas nossas emoções, saúde exatamente no nosso corpo, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Cristo, Ele é o perdoador de pecados. Que Deus continue te ajudando, que Deus continue te abençoando, que as bênçãos de Deus continuem fluindo na tua vida e que este aí é um passo muito importante que precisamos dar diante de Deus. Para quê? Para que tenhamos paz de coração e paz de espírito, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando. Estamos aqui no centro do Recife, mas fizemos essa live para essa reflexão. Confessar para ter os pecados perdoados. Confessar para termos paz. Você vai ver o próprio salmista, quando ele pecou, quando ele falhou, a Bíblia Sagrada nos diz em que ele confessou: pequei contra Deus, somente pequei. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu doce espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Como é importante nós reconhecermos os nossos erros, certo? E confessarmos a pessoa certa, falarmos com a pessoa certa, porque não é para falar com qualquer um, falar com a pessoa certa, aquele que realmente pode perdoar os nossos pecados. Observamos que Jesus Cristo, uma certa feita, quando ele chegou em Cafarnaum, levaram um paralítico. E a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi dizer: perdoados estão os teus pecados. Algumas pessoas acharam estranho, murmuraram dentro do seu coração, mas ali estava o perdoador de pecados. Jesus Cristo, Ele é quem pode perdoar, porque Ele é Deus. Então que você possa refletir, certo, nesta palavra, que você possa meditar nessa palavra, certo? E o confessar não é questão de fracasso, não é posição de fracasso. O confessar é uma posição de grandeza, de nobreza, certo? Tanto nós perdoarmos, como também pedimos perdão. Isso é muito importante. Então que Deus continue ajudando. Quem sabe, permita-me por gentileza, quem sabe essa enfermidade que você carrega sobre você são exatamente mágoas em que você guarda no seu coração. Quem sabe essa enfermidade que você carrega sobre o seu corpo são exatamente amargura e mesmo coração trancado, porque quem sabe alguém te deu uma palavra que não foi muito favorável e você guarda isso e só faz te fazer mal. O único prejudicado é você. Então, libere perdão, confessa as tuas falhas e saiba que Deus, Ele é Deus de perdoar pecados. Deixa-me fazer uma oração por você. Soberano Deus, amantíssimo Pai, eu te louvo e te exalto por tudo, Senhor. Te apresento os teus filhos neste momento. Ó Deus, a palavra que tu puseste em meu coração eu pude transmitir. E que o teu doce Espírito, ó Deus, continue falando fortemente aos corações. E que, ó Deus, as feridas da alma sejam saradas. Ó Pai amado, agora que possamos também reconhecer os nossos erros quando nós falhamos, Senhor, e sejamos grandes o suficiente para reconhecer as nossas falhas, as nossas próprias transgressões. Amantíssimo Deus, ó Pai amado, pela autoridade da Tua palavra, eu abençoo cada um dos Teus filhos neste momento, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, certo? Através dessa live, certo? Que Deus continue te ajudando, que Deus continue te abençoando. A cada um dos nossos irmãos, depois eu vou responder cada pergunta, cada comentário que os irmãos fizeram, como eu fiz também no de ontem, eu respondi hoje, e eu vou responder exatamente todos aqueles que nos escreveram, todos aqueles que comentaram essa mensagem. Compartilha com alguém, tem sempre alguém precisando de ouvir essa palavra, e muitas vezes as falhas não estão nas pessoas, não está no outro, certo? Muitas vezes a falha está em nós mesmos, certo? Então precisamos reconhecer isso. Para quê? Para que tenhamos vida feliz,
vida saudável, vida próspera e, acima de tudo, a comunhão com Deus. Deus continue abençoando e muito obrigado a todos, em o nome de Jesus.